Boa noite, pessoal. Hoje eu queria apresentar uma reflexão que é feita a partir da obra de Paulo Freire, considerando o contexto de hoje. Hoje nós tivemos uma apresentação no Congresso de uma proposta de reforma da Previdência do novo governo, que se considera, aliás, eliminadora de determinados privilégios, mas que, do ponto de vista de algumas categorias, inclusive gente pobre, deficiente, ela é bastante restritiva. E eu queria fazer uma reflexão a partir do que o professor Paulo Freire nos apresentou no decorrer da vida dele. Todo mundo sabe que Paulo Freire é um indivíduo que, assim como Cristo, guardadas as devidas proporções, é apresentado como alguém renegado na própria pátria, teve que trabalhar fora durante o período do regime militar, mas que apresentou um pensamento que é considerado bastante eminente, inclusive fora do país. Paulo Freire, exemplo do pensamento geral de esquerda, considera que a realidade social ela se estabelece a partir de uma relação de contradição, uma relação dialética. O pensamento dialético, na verdade, ele subjaz a mentalidade esquerdista em geral. Para quem já teve contato com obras marxistas, inclusive o Manifesto do Partido Comunista, ele vai exibir um histórico de como essas classes se digladiam desde o início, desde proprietários de terra antigo, da Grécia Antiga, o pater familias, que foi dividindo as propriedades e o poder entre os filhos, em oposição a uma classe mais subalterna, passando pela Idade Média representada pelo senhor feudal e os servos, até chegar na dualidade representada entre burgueses e proletários. Deixando de lado tudo aquilo que pode ser considerado como um determinismo marxista, que resultaria numa comunidade de pessoas, a ideia é a seguinte: de fato, a realidade ela se constitui numa dualidade. As pessoas em geral, inclusive aqueles que fazem coro com o pensamento conservador, liberal, direitista, consideram que, na verdade, esse é um tipo de pensamento que a esquerda utiliza para constituir divisões sociais. Na verdade, essas divisões elas simplesmente são reveladas pelo pensamento de esquerda, elas já existem. E aí há um lado que tenta obscurecer, negar, e há um lado que tenta apresentar essa dualidade como algo bem real e não simplesmente algo imaginado por um determinado segmento. Paulo Freire considerava a realidade social como constituída por dois segmentos, um segmento opressor e um segmento que é o dos oprimidos. Ele chama isso de contradição opressor-oprimidos. Segundo ele, essa contradição ela não é natural, ou seja, ela não foi ordenada por uma entidade superior divina, tipo Deus ou qualquer outra divindade, não é natural, ou seja, não há um fluxo natural que determine que essa dualidade ela seja estabelecida, mas na verdade é resultado de um processo social. Homens que estão de posse do poder político, social, cultural, da propriedade, que se opõem a um determinado segmento que tem que trabalhar, tem que vender sua força de trabalho para poder sobreviver. Segundo Paulo Freire, essa ordem ela desumaniza as pessoas, sejam os oprimidos, sejam os opressores. Tanto o opressor está numa condição de desumanização, porque ele desconhece aquilo que Paulo Freire chama de a vocação ontológica para o ser mais, como também a classe oprimida ela desconhece isso pela ignorância, por estar numa condição de violência em que qualquer gemido é considerado como uma atitude subversiva. Segundo Paulo Freire, essa situação ela pode ser superada. Ela não se supera simplesmente por uma atitude do oprimido a partir de um processo de educação crítico, reconhecer que há essa dualidade. Nem da parte do opressor, essa superação, essa contradição, ela se supera simplesmente pelo fato de ele se solidarizar com os oprimidos. Não, isso não é condição suficiente. Inclusive, muita gente resolve aderir a determinados clubes, como tipo o Rotary Club, como a uma comunidade ou uma associação, uma organização que nem o MSF, Cruz Vermelha e tal, e resolve fazer doações que nem sequer pesam em seus orçamentos para resolver o problema dos oprimidos. Não.
de acordo com Paulo Freire, descobrir-se na posição de opressor, mesmo que sofra por isso, não é ainda solidarizar-se com os oprimidos. A verdadeira solidariedade ela está em com os oprimidos, com eles lutar para a transformação da realidade objetiva que os faz ser este ser para o outro. Por que ser para o outro? Porque o oprimido, de algum modo, ele tem um comportamento prescrito, ele tem uma mentalidade prescrita na medida em que os conteúdos do saber, da educação, da verdade, da moral, eles são ditados de cima para baixo. Esse processo ele é chamado de prescrição. Normalmente, quem detém o poder cultural, político, social, determina, de algum modo, guardadas as devidas proporções, o pensamento de quem está embaixo. Mas um processo de educação genuína ele pode fazer com que a classe oprimida descubra ou desvele esse processo de opressão e até se volte contra ele num processo de humanização tanto dos próprios oprimidos como dos próprios opressores. Naturalmente é um processo que ele vai sofrer reações, porque o opressor de modo nenhum ele, docilmente ele vai se dar o trabalho de se desfazer do que tem em favor de um processo de equalização de uma determinada condição social. Há muita gente até se questiona, e como seria uma sociedade todo mundo igual, todo mundo com os mesmos valores e recursos? Na verdade, não é bem isso que se pretende. Na verdade, o que se pretende é um processo em que as pessoas sejam humanas acima de tudo, não importa a diferença do que cada um tem. O que importa é que um não seja algo a partir da expropriação de um inferior e nem que o inferior venha a ser alguém a partir da usurpação do que alguém de cima tem. Na verdade, tem que ser um processo que ele é revelado até mesmo a partir de uma fala do professor Paulo Freire que diz: ninguém educa ninguém, todos se educam em comunhão. Se é uma relação que é válida para a relação professor-aluno, também é válida no que diz respeito à relação opressor-oprimido. Todos devem perceber essa necessidade de que há uma desigualdade, que ela não é natural, ela é social, que ela desumaniza as pessoas e que, considerando uma vocação que todo mundo tem para a humanização, cada parte tem que saber o que tem que fazer em relação a isso. Normalmente que, como um lado está numa posição mais vantajosa e a outra parte, os oprimidos, numa situação um pouco desvantajosa, então naturalmente o processo de educação tem que favorecer a parte de baixo para que ela reaja em relação a isso, não pela violência. Paulo Freire menciona muito a palavra amor e a própria pedagogia do oprimido como um processo que possa desvelar isso e fazer com que os oprimidos eles partam para a superação dessa condição. Abaixo dessa parte, esse recorte ele faz parte de uma página que é minha. O título desse recorte é O Papel do Opressor na Libertação dos Oprimidos, que não é um papel simplesmente de reconhecimento e de uma atitude de generosidade expressa na doação de uma esmola, tal, ou na participação de um determinado programa ou instituição beneficente. Isso vai muito além disso. Mas em outro momento a gente vai estar discutindo outros recortes de Paulo Freire e de muitos outros autores. Eu vou colocar a página abaixo do vídeo para que vocês acessem, comentem, discutam. Há uma infinidade de autores citados aí. E a gente vai tratar da realidade social não de forma neutra, não há neutralidade, mencionando aqui um esquerdista que para muita gente, inclusive para mim, é persona não grata, que nem Stalin, mas ele dizia que unanimidade só no cemitério. Então não há neutralidade, as pessoas têm lado, as pessoas defendem interesses, e no comentário de todos esses recortes, o que eu espero é que a gente esteja reconhecendo isso, que a realidade é social, não é natural e por isso ela precisa ser questionada e transformada. Eu vou pôr o endereço abaixo do vídeo e que todos nós possamos ver esses recortes, discutir e apresentar a sua opinião. Até mais.